Vamos convocar para essa cobertura especial Caio Junqueira, chega para cá. A gente estava falando com Luísa Martins mais cedo, tocamos nesse assunto sobre o futuro do bolsonarismo em 2026 também nessa entrevista de agora há pouco, Caio. E queria suas perspectivas e apurações também sobre como essa prisão de Bolsonaro pode impactar um personagem que era cotado, inclusive, para substituir o nome do pai em um cenário eleitoral presidencial de 2026. Caio, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos. Isabel, o exato momento, do contexto político de uma articulação muito intensa nos últimos dias de bastidores no campo político da direita para definir a candidatura, ele se encontrava do seguinte modo, vamos dizer até hoje de manhã, até ontem, uma divisão ali entre a centro-direita, vamos chamar assim, entre a direita tradicional e a direita bolsonarista sobre qual deveria ser uma composição deste campo político para as eleições de 2026. O bolsonarismo, a família Bolsonaro, tem e tinha essa pretensão, essa ideia de que haja um Bolsonaro numa chapa com a direita, seja a Michele Bolsonaro, seja o Flávio Bolsonaro, de alguma maneira sendo a cabeça ou seja a vice, com alguém com o sobrenome Bolsonaro em uma chapa. Mas, a partir do momento em que nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele já sugere ali que o senador Flávio Bolsonaro será investigado, A Luísa Martins trouxe essa análise, essa interpretação também antes aqui, há pouco, aqui na CNN. Isso significa que o Flávio Bolsonaro, ele muito provavelmente será investigado. Isso não significa que ele será condenado, mas seria uma candidatura sob risco, de ir até o final, porque se ele for condenado em uma investigação pelo Supremo Tribunal Federal, ele não pode ser candidato sequer à reeleição ao Senado. Então, isso lança uma interrogação sobre a possibilidade de ter um Bolsonaro em uma chapa, em uma composição com a direita tradicional. Por quê? Porque a Michele também, a ideia do bolsonarismo é que ela seja candidata ao Senado, o Flávio, que seria o nome, seja para cabeça de chapa, seja também para uma vice, acabaria sendo uma candidatura sob risco. Lembrando que os caciques da direita, eles defendem, e eles têm defendido nos bastidores que não haja nenhum Bolsonaro na chapa, que eles entendem que isso pode ser mais prejudicial, muito embora eles dependam e eles queiram o apoio do bolsonarismo, mas eles acham que pelo andar das situações, das negociações, para onde caminha ali, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já cumprindo ali essa preventiva na prisão, isso acabaria atrapalhando as negociações, que o ideal para este campo seria uma candidatura de uma direita tradicional em acordo com o bolsonarismo, mas sem o Bolsonaro na chapa. O Supremo Tribunal Federal, ao sinalizar que o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, será também investigado por coação, isso dificulta também as chances do Flávio entrar numa chapa, facilitando esse desenho do campo político da direita, de uma chapa de direita, mas sem um Bolsonaro nessa chapa, Isabel. Agora, desses nomes todos que você citou, claro, há uma expectativa sobre quem carregará o sobrenome Bolsonaro. Tem alguém que não leva o sobrenome, mas talvez leve a bandeira. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que também se manifestou mais cedo sobre essa prisão, Caio. Isabel, eu sempre quando a gente tem que analisar ou apurar essa questão do Tarcísio candidato ou não candidato, eu gosto de dividir entre os operadores políticos que desejam que o Tarcísio seja candidato e o próprio entorno mesmo, ali, núcleo duro do Tarcísio, que não cansa de repetir, pelo menos para mim, de que o plano dele é sim a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Então é preciso separar quem quer que o Tarcísio seja candidato e que opera para que ele seja candidato. E há aí muitos interesses, um deles, óbvio, abre uma vaga de governador do estado de São Paulo, caso o Tarcísio seja candidato, e abre também uma vaga para vice de São Paulo, abre uma vaga para vice do Tarcísio, que seria uma candidatura forte ao Palácio do Planalto. Então tem muita gente com interesse em que ele seja candidato. Mas quando a gente fala com o entorno,
né, com gente ali que convive, que o Tarcísio confia e compartilha confidências, não estou falando de presidentes de partido, estou falando dos assessores mais próximos, garantem que ele não será candidato. E aí qual que é a leitura geral? É muito risco, muito arriscado para o Tarcísio deixar uma reeleição, talvez até em primeiro turno aqui no estado de São Paulo, para entrar em uma disputa que é difícil com o presidente Lula, né? O governo está bem posicionado, o presidente Lula tem uma candidatura competitiva no ano que vem, e aí, além disso, além de ter um adversário forte, né, que seria o Partido dos Trabalhadores, ainda sob o risco de enfrentar o próprio bolsonarismo, né, as próprias críticas do bolsonarismo. Ninguém garante que um acordo do bolsonarismo, da família Bolsonaro, com a direita tradicional, em torno de uma candidatura Tarcísio de Freitas, que dali a uma semana, dali a um mês, dali a 2 meses, o Eduardo Bolsonaro ou o Carlos Bolsonaro comecem ali a atacar o Tarcísio em razão de posições que ele tome durante a campanha. Então, além do risco Lula, né, que o Tarcísio teria, que é uma eleição difícil, não é uma eleição garantida ao Palácio do Planalto para o Tarcísio, tem um risco de não ter uma segurança 100% de que a família Bolsonaro estará com ele firme até o final da campanha, porém podendo ali criar ranhuras ali nessa candidatura e dificultando ainda mais o processo na campanha, que é uma campanha difícil. Caio Junqueira, conosco nessa cobertura especial aqui da CNN Brasil, mobilizando nossa equipe toda desde as primeiras horas deste sábado. A gente te aciona logo mais. Caio,